Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir essa situação, essa treta, vamos dizer assim, né, entre Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Gabigol, né. Rodolfo Landim, há poucos dias aí, foi no podcast, foi hoje, se não me engano, nessa segunda-feira, e falou muito sobre reforços e principalmente sobre Gabigol, né. Essa última declaração do Gabigol, após vencer o Criciúma, ele soltou algumas farpas lá, algumas indiretas. Indireta não, mas diretaça para a diretoria do Flamengo. E nessa segunda-feira o Rodolfo Landim não ficou calado e também mandou mais diretaça a Gabigol, né? Abre aspas, se o Gabigol quer um salário desse tamanho, o tempo de contrato, ele tem que desempenhar ou performar bem dentro de campo, e uma coisa que ele não vem fazendo, né? Então, algumas falas aí do Rodolfo Landim sobre Gabigol e esse clima entre presidente e jogador que não está legal, né? Então vamos embora repercutir aqui a fala do Rodolfo Landim sobre Gabigol e o que isso pode acontecer, ou qual é o recado que ele passa para o Gabigol, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal também, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão, e vamos embora com mais um debate aí, galera. É um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo, e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar, e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você tá me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário muito maior do que o salário que ele recebe hoje. Sim, eu digo o seguinte... Isso como reconhecimento, né? Não, é mais do que isso, porque assim, não é só reconhecimento. É assim, dizer o seguinte: olha, eu espero... que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando, para ser sincero. Esse é o teto que o Flamengo chega? A gente já chegou depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele que é o nosso teto, que a gente deixou claro que seria o teto. De tempo também, não pode aumentar para 2 anos. Essa foi um ponto importante, assim, esse contrato de 1 ano que a gente quer dar para ele. Vamos lá, vamos falar sobre isso, porque o caso Gabigol com o Flamengo tem muito... Curiosamente, geralmente as negociações são muito sigilosas, né? A gente especula algumas coisas. Essa tem muita movimentação pública dos dois lados, mas ao mesmo tempo tem muitas entrelinhas, né? É uma negociação que tem as suas devidas camadas. Me chama a atenção, Zupac, a história do apresentar um futebol, uma performance compatível com o que ele estava pedindo. Tipo, a gente está oferecendo um aumento por 1 ano, e o presidente Landim sugere na entrevista, aliás, ele deixa claro, exato. O contrato de 1 ano que o Flamengo oferece é 50% de aumento. Então, e aí ele deixa claro assim, mas ele está pedindo algo de longo prazo, então a gente está querendo demonstrar que a gente confia, mas precisa haver algo compatível com o que ele está pedindo, ou seja, esse pedido de longo prazo. Queria que você falasse um pouquinho. Olha, eu, assim, concordo com esse trecho que a gente colocou do presidente Rodolfo Landim, eu assinaria embaixo, assim, a posição do presidente do Flamengo e do Flamengo como instituição, nesse caso com o Gabriel, é uma posição que eu julgo corretíssima, assim, e pensando no clube mesmo, porque o que o Rodolfo Landim fala é o que o Flamengo tem que levar em consideração, no meu entender, num processo delicado como esse, que é o processo de renovação de contrato de um dos maiores ídolos da história do clube. Eu coloco o Gabriel como o número 2 na hierarquia do Flamengo, só atrás, evidentemente, do Galinho, mas a quem coloque abaixo, acima, imagino que ninguém, mas abaixo
3, 4, 5, aí é uma questão subjetiva. Porque, de fato, o Gabriel baixou o rendimento e não baixou pouco, não. Agora ele está tentando retomar, mas talvez também esteja tentando retomar porque a condição é adversa a ele nesse sentido. Mas o Gabriel, de fato, no último ano, ou ano e poucos meses, baixou o seu rendimento em campo, teve vários episódios de insubordinação, de polêmica, de desrespeito à instituição, e a gente está falando aqui de diferentes níveis de episódio. Discussão e quase briga com o dirigente no vestiário por querer ir embora antes do exame antidoping, punição da associação de doping por tentativa de fraude. Não estou falando que ele tentou, mas ele foi punido, foi julgado por ter tentado fraudar o exame antidoping, o tal do episódio da camisa do Corinthians, tudo isso atrelado a uma queda de rendimento. Então eu entendo a leitura que o Flamengo faz. Opa, que segurança que eu tenho para dar um contrato de 4, de 5 anos para esse atleta que não está rendendo? Quem me garante que ele não vai sentar em cima desse contrato, se ele já está no nível mais baixo? Será que se eu oferecer 1 ano para ele de contrato no valor que ele julga interessante em termos de salário, isso não vai fazê-lo, nesse próximo vínculo, caso ele tope, correr mais para tentar garantir os próximos 3, 4 anos que ele ficou sem ter nesse vínculo? Então, acho que essa leitura, pelo viés do clube, ela é corretíssima. E o presidente fala, num trecho na sequência, acho que dessa resposta, porque o Gabriel disse em entrevista à TV Globo depois do jogo, que o Flamengo não agiu, não valorizou, acho nessas palavras, nessa intenção, não valorizou um ídolo do tamanho que ele é. E o presidente Landim fala, olha, não é sobre reconhecimento. O contrato que o Flamengo, e eu acho que esse é um ponto central, o contrato que o Flamengo tem que dar para o Gabriel, é claro que ele, em alguma medida, leva em consideração o que esse cara é, mas não pode ser um contrato olhando para trás, tem que ser um contrato olhando para frente, porque é um contrato alto, é um contrato muito alto. O Flamengo vai passar por eleição, está querendo construir estádio, o Flamengo investe bastante. Então, assim, dentro de todo o pacote, eu vejo muita lucidez nas posições do Flamengo nesta negociação. Então, assim, concordo muito com o que disse o presidente Rodolfo Landim e acho que o Flamengo fez o que tinha que fazer. Agora é com o Gabriel. Queria te ouvir também, André Kfouri. Para mim tem uma questão que é central. Nenhum atleta, especialmente um atleta que ainda tem muito futebol para jogar, gosta de ouvir uma proposta de renovação de contrato, obviamente do clube onde ele está, de 1 ano só. Isso dá problema com atletas mais próximos da aposentadoria, bem mais próximos do final da sua carreira do que o trecho em que a carreira do Gabriel se encontra. E esses atletas insistem que 1 ano é uma proposta até desrespeitosa. Até porque envolve contrato longo, envolve luvas maiores também, né? Isso. Que são diluídas ao longo do contrato. Né? Então, assim, a leitura que é feita de maneira geral é que a proposta de 1 ano é uma proposta de quem não acredita naquele jogador. E está fazendo porque precisa dar uma satisfação para o torcedor, se por acaso as partes resolverem não continuar trabalhando juntas e esse atleta for para outro lugar. Então, existem inúmeros atletas que deixaram clubes gloriosos do Brasil e da elite do futebol porque consideraram-se desrespeitados depois de longos anos de serviços ao ouvir uma proposta de renovação de 1 ano apenas. E aí chega um clube, dá 2, dá 3, e às vezes até menos dinheiro financeiramente, não representa a mesma coisa. E o Flamengo foi inteligente do ponto de vista estratégico ao oferecer esse aumento de salário de 50%, que é aquilo que a gente conversou aqui. Fica bom para todo mundo, é uma coisa assim aparentemente boa para todos. O jogador se sente valorizado até para discutir remuneração em outro lugar. Sim. Olha o que eu tenho. Sim. E o clube pode fazer como o presidente Landim acaba de fazer nessa entrevista que a gente mostrou, o clube pode alegar, estamos valorizando tremendamente, porque de salário não dá para reclamar. Já é um dos salários maiores. A proposta tem 50% de aumento? Como que alguém vai falar, não, obrigado, eu quero mais? O que ele quer mais é tempo. E aí é que pega. Agora, eu entendo que dentro do Flamengo, a questão parece, para mim, pelo menos, muito clara. Desde aquele dia em que, nesse jogo, né, porque você lembrou bem, essa negociação ela tem sido feita meio que aos olhos de todos. Tem muita coisa que ninguém sabe, certamente. Mas tem partes que todo mundo sabe. Sim. Então, teve o dia
em que o Marcos Braz disse o Gabriel não vai mais ser escalado, porque o agente dele disse que está procurando novos ares, então não vamos prejudicar. Não escalamos mais, ele não passa dos 7 jogos. Aí a coisa mudou de figura, porque não houve nenhum acerto com ninguém para ele sair imediatamente. Ficou claro que ele, se sair, vai sair no final do ano. Voltou a ser escalado, voltou a jogar, voltou a fazer gol, voltou a falar como ídolo do Flamengo, mas um pouco magoado. E disse na semana passada, nós estávamos aqui, eu vou embora no fim do ano. Sim. A frase claríssima, eu vou embora no fim do ano. Mas é tanta ida e vinda que talvez até se acertem. É isso. Porque tudo que é dito publicamente pode ter a intenção de pressionar o outro lado. Lógico. Né? E a gente também falou aqui, é capaz de, no final das contas, um dia a gente assistir o Gabriel cruzando para um gol do Dudu no Palmeiras. E isso também pode acontecer. Ou, ao contrário, Dudu cruzando para um gol do Gabriel. Tanto faz. Aí quem vai ter se dado muito bem nessa história é o Palmeiras. Eu entendo a estratégia do Flamengo. Eu não entendo a estratégia do Gabriel. Porque eu acho que o Gabriel não tem estratégia nenhuma. Ele já resolveu que ele vai embora. Ele resolveu. Vamos nessa, vamos aguardar porque chegou um momento que eu achei que não haveria próximos episódios, a não ser a definição, mas não, tá tendo. E a sensação que eu tenho é que eles dão entrevista também mandando recado pro outro lado. Nenhuma dúvida. Se tivesse claro aquelas esquetes, ou de Porta dos Fundos hoje em dia, ou lá no passado Chico Anísio, seria assim, o cara com o microfone na frente e falando alto pro outro lado do muro, sabe? Então eu quero sair... Desde o podcast do Podpah, né, que o Gabriel foi no começo do ano. Exato, né? Desde exato. Então, lógico. É isso. A gente segue falando do Flamengo aí sobre o que disse o Landim nessa entrevista ao Charla Podcast, falando sobre futuro em relação a contratações, né? O caso do Paquetá e também do Claudinho, que joga no Zenit. A gente não esconde, há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas assim, eu entendi que a gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele, mas toda transferência de jogador é uma discussão tripartite, né? Você envolve o clube que recebe o jogador, o clube que transfere o jogador e o próprio jogador. Então eu diria que entre o Flamengo e o Claudinho, o problema é com o clube que não quer se desfazer dele e que foi estabelecendo, vamos dizer assim, exigências, e o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, de pegaram e aumentaram. Então, assim, é nítido de quem não quer vender o jogador. O Paquetá a gente tem que analisar em cima de uma oportunidade. Ele também é um jogador que tem um contrato e, pelas notícias que a gente tem, ele ia ser vendido por 85 milhões de libras. Entendeu? O Manchester City, fruto dessa complicação toda que está envolvendo ele aí. Que momento dele? Ele só viria com o processo andando lá, mais ou menos a gente tem que ver como é que esse troço vai evoluir. Não tem como antecipar. E a gente precisa conversar com o clube. A gente teria que ver. Algumas coisas alguns movimentos, a imprensa já sabe, a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas ainda que estão acontecendo. Vamos lá, se liga o que vem pela frente aqui. Então, aquilo, na minha visão, você bem breve aqui, na minha visão, é o que o Rodolfo Landim falou, né? Essa indireta para o Gabigol. Você quer um salário X, com tempo de contrato X, você tem que ganhar e performar bem. Uma coisa que já não vem acontecendo há um ano e meio, né? Então, eu acho que eu concordo nesse ponto com o Landim, né? Do jeito que ele, entre aspas, está conduzindo a situação. Se o Gabigol, ele quer um tempo de contrato gigantesco, 3, 4, 5 anos de contrato com o Flamengo, ele tem que demonstrar dentro de campo. Demonstrar, tô falando em quesito atuações. Uma coisa que ele não vem desempenhando. Entendeu? Já há um ano e meio, mais ou menos, sem jogar bem. Nesses 2 últimos jogos, jogou bem, ficou poucos minutos, mas conseguiu mostrar uma mínima evolução. Mínima. Então aquilo. Aqui, abre aspas, espero que volte a ter desempenho compatível com o valor que pede. Obviamente o Landim está dizendo voltar a desempenhar o
o desempenho compatível que o Gabigol foi alguns anos atrás, 2019, 2020, ou podemos dizer até 2021. Então é aquilo. Eu concordo com ele nesse ponto e acho que um ano de contrato, acho que foi muito, né? O Gabigol ele poderia enxergar por outro lado, renovar com 50% de aumento de salário ainda. Renovei e vai desempenhando no futebol, vai renovando aos poucos, entendeu? Mas é aquilo. O Gabigol ele quer ter uma segurança de longos tempos, né? Porque é aquilo. Se ele não conseguisse performar mesmo ele renovando, a situação dele ficaria delicada. Então, obviamente, que o jogador, quando vai se transferir para qualquer clube, geralmente tenta assinar um tempo de contrato de 2 anos em diante, né? Então, é uma situação que sabemos que Gabigol, após a declaração dele após o jogo do Cristiano, né, falando que ele é ídolo, e não se trata ídolo assim, então uma declaração forte e obviamente, né, tudo que tu fala, obviamente tem consequência. Mas eu quero saber tua opinião, dê sua opinião. O debate foi bom aí, tamo junto. É na nação.